Olá, nesta aula iremos abordar a definição de potência e as suas regras operatórias, uma vez que a sua noção é necessária no estudo da função exponencial. Comecemos pela definição de potência de expoente natural. Ora, uma potência é uma forma abreviada de escrever um produto de fatores. Assim, se tivermos a elevado a n, é o mesmo que dizer que a multiplica por si mesmo n vezes. A base indica o fator que se repete. O expoente indica o número de vezes que o fator se repete. Além da definição de potência de expoente natural, surgem as regras operatórias das potências, onde poderemos ter a mesma base e para multiplicar potências com a mesma base, mantém-se a base e somam-se os expoentes, enquanto que na divisão mantém-se a base e subtraem-se os expoentes. Ou com o mesmo expoente, para multiplicar potências com o mesmo expoente, mantém-se o expoente e multiplicam-se as bases, enquanto que na divisão mantém-se o expoente e dividem-se as bases, tendo em consideração, claro, que o divisor é diferente de zero. Temos ainda a potência de potência, onde se mantém a base e multiplicam-se os expoentes. Com base numa destas regras, podemos estabelecer a interpretação tanto de potência de expoente nulo como negativo. Se o dividendo e o divisor forem iguais, obtemos 1. Por outro lado, se aplicarmos a regra, obtemos a elevado a zero. Então, perante as regras operatórias, temos a elevado a zero igual a 1. Ou seja, podemos dizer que uma potência de expoente nulo e base diferente de zero é igual a 1. Com base nesta mesma regra operatória, podemos deduzir o significado de potência de expoente negativo, uma vez que a elevado a zero a dividir por a elevado a x será igual a a elevado a menos x. Por outro lado, obtemos 1 sobre a elevado a x. Então, conclui-se que uma potência de base não nula e expoente negativo é igual ao inverso da potência com a mesma base e expoente simétrico. Com base numa outra regra operatória, iremos deduzir as possíveis interpretações de expoente negativo. Aquela que já definimos, o inverso da potência, e a potência do inverso. Podemos assim acrescentar na definição acima que a elevado a menos x é igual a 1 sobre a tudo elevado a x. Vejamos então um pequeno exemplo. Qual o significado da potência 2 elevado a menos 3? A potência negativa por si só não tem qualquer significado. Esta deve ser interpretada como a aglutinação de duas operações, neste caso o inverso, menos 1, e o cubo, a potência 3. Para calcular o seu valor, iremos utilizar os dois modos de cálculo referidos, chegando então ao mesmo valor, 1/8. Para terminar esta breve revisão, vejamos o significado de um expoente fracionário. A única representação que possui significado distinto por definição é a representação de um qualquer radical como potência. A partir daqui, com base nas regras operatórias das potências, a interpretação de uma potência fracionária positiva ou negativa poderá então ser a raiz de potência ou a potência de uma raiz, o que nos permite escrever que a elevado a x sobre y é igual à raiz índice y de a elevado a x ou ainda a raiz índice y de a tudo elevado a x. Vejamos um exemplo simples de cálculo: 64 sobre 27 elevado a menos 2/3. Mais uma vez temos que analisar qual o significado de cada um dos elementos na potência, o menos 1, o 1/3 e o 2. E pela ordem que entendermos ir aplicando cada um. Por exemplo, podemos começar pelo inverso, em seguida passamos ao fracionário e depois, finalmente, aplicamos a potência inteira. É muito importante decompor e entender as operações representadas e a partir daí escolher a ordem pela qual serão aplicadas. Neste caso, tínhamos o sinal de menos ou menos 1, o que implica uma inversão, o 1/3, transformamos numa raiz cúbica e, finalmente, a potência de 2 elevamos ao quadrado. Independentemente da ordem escolhida, o resultado é 9 sobre 16. Para terminarmos, vejamos alguns exemplos de aplicação.
vamos calcular o valor de cada expressão numérica utilizando sempre que possível as regras das operações com potências. Na primeira expressão, a base é comum. Assim, aplicando as propriedades, damos a mesma base e somamos os dois primeiros expoentes, 8 mais 4 igual a 12. Continuamos com a mesma base e, como se trata de uma divisão, vamos subtrair os expoentes, obtendo então menos 3 meios elevado a menos 2. De seguida, invertemos e, finalmente, efetuamos o cálculo obtendo 4 nonos. Na segunda expressão, as bases não são iguais, mas podemos transformá-las de forma a termos a mesma base. Se não, vejamos. A raiz cúbica, transformando numa potência, e o 25 podemos transformar em 5 ao quadrado. Em seguida, iremos então efetuar a potência de potência e, como iremos ficar com as mesmas bases, poderemos então somar e subtrair os respectivos expoentes, obtendo no final 5 elevado a menos 1, ou seja, 1/5. E assim termina esta aula, deixando agora ao vosso cuidado a resolução de alguns exercícios propostos. Bom trabalho!